Beleza. People, então a gente vai dar continuidade aqui, tá? Como tá no início, talvez eu fique saindo, voltando aqui bastante para aceitar o pessoal que tá entrando, tá? Hoje eu terminei de montar a prova de vocês, então hoje à noite ou amanhã de manhã eu vou estar mandando, tá? Mais um simulado. Esse simulado ele não tava programado, né? Mas acabei montando outros dois, assim. Eu acho que daqui até o final da nossa mentoria, eu vou entregar para vocês mais 3 seminários diferentes, tá? Um só de eletro, mas depois das aulas da professora Luana. Ou eu divido esse em dois pra gente ver como vocês estão antes e depois das aulas, tá? E eu vou mandar esse de hoje, entre hoje e amanhã, e o último lá no final, que aí é o último de fato, né? Que esse estava dentro dos planos aí da nossa mentoria, né? O último simulado teórico e o último simulado prático. Mas eu acabei criando outros dois, porque eu acho importante vocês ficarem treinando, sabe? A repetição de ler questão, de questões diferentes também, né? Então, acabei fazendo isso, vou corrigir e a gente vai conversar como eu conversei com vocês em relação ao primeiro, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Então, eu acho que eu parei aqui, né? Eu falei para vocês sobre a função dos ossos, né? A gente falou sobre a função mecânica e a função fisiológica, certo? E aí, a gente começa agora, então, a falar sobre o processo de consolidação. Deixa eu só... Pedro. Boa. E aí eu vou tentar falar dessa parte bem rapidinho, pessoal, só para vocês lembrarem mesmo, né, das características desse processo, para a gente conseguir chegar, pelo menos chegar e falar um pouquinho do início dos materiais de síntese, tá bom? Que é a parte mais importante, que é quando a gente vai começar a criar os critérios, né, de que momento que a gente põe descarga de peso nesse paciente ou não, qual é o paciente que é seguro colocar em pé, colocar carga, e qual material de síntese, né, qual paciente aí que é inseguro ou que a gente tem que ter muito mais cautela em relação a esses critérios, tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu gosto muito dessa frase. Essa frase está dentro de um artigo da Nature que eu vou mandar para vocês lá no grupo depois, tá? E essa frase diz o seguinte, ó, a consolidação é um dos poucos processos pós-natal, ou seja, depois de nascido, né, que verdadeiramente é regenerativo, restaurando o órgão esquelético danificado à sua composição celular pré-lesão, considerando estrutura, função e biomecânica. A gente está falando aqui algo que eu já falei para vocês anteriormente, né, que o tecido ósseo é um dos únicos tecidos do nosso corpo que tem uma capacidade fiel de regeneração, ou seja, você tem aquelas características celulares que a gente discutiu, certo? Lembrem aí, né, das 3 células do tecido ósseo, osteócito, osteoblasto e osteoclasto, que tem uma atividade dinâmica e contínua durante toda a vida, certo? E é essa característica dessa atividade dinâmica desse grupo celular que dá essa condição para o tecido ósseo de se regenerar por completo depois de uma lesão, tá? Então é importante vocês se lembrarem disso, né, dessa capacidade, que é muito diferente de muitos tecidos do nosso corpo, das condições musculoesqueléticas, né, tecido muscular, a gente sempre vai ter ali uma cicatriz no tecido muscular que é significativo, que pode comprometer o movimento desse paciente, né, você tem uma fibrose, que é um tecido não contrátil, no meio de tecido muscular, que é um tecido com característica contrátil global ali, né, então você tem um feixe ali de lesão que perde essa capacidade do tecido de contrair de forma adequada, então é um tecido que não tem uma capacidade de regeneração, assim como o tendão, ele também é muito prejudicado em relação a isso, assim como a pele também. Então, quando a gente pensa no tecido ósseo, a gente está falando de um tecido que tem uma excelente condição de reparo e de reparo completo, tá? De restauração completa de acordo com as características celulares desse tecido, tá? Então, quando a gente pensa no processo, né, de fratura e do início do reparo até as condições ali, eu queria que vocês se lembrassem do início das aulas de trauma, lá da graduação, né, em que vocês discutiram, muito provavelmente, as fases desse processo, né? Então, nós temos 3 fases, quem se lembra aí? A gente tem primeiro a fase inflamatória, certo?
que dura pouquíssimo tempo. Aqui a gente tem nesse esquema da Nature de 0 a 5 dias, tá? Que são essas duas primeiras imagens aqui. Depois a gente tem a fase de reparo do tecido, tá? E depois a gente tem a fase de remodelação, que é a fase final do processo de consolidação. Então, essa fase inflamatória, né, é a fase que acontece logo após o trauma e dura alguns dias, certo? É a fase do hematoma, é a fase que muitas células vão lá tentar limpar o tecido e começar o processo de regeneração, certo? Depois a gente tem a fase de reparo, que é a condição, né, a característica da tentativa de cessar, né, de terminar, acabar esse gap entre as estruturas ósseas, né? Então, é o momento em que a gente observa a construção da ponte óssea com a capacidade de zerar aquela região, né, aquele traço de fratura. E depois a gente tem a fase de regeneração, né, de remodelamento, que é quando a gente observa na radiografia um osso muito semelhante àquele que o paciente tinha antes de se machucar, né? Então, depois de toda a atividade celular de forma contínua, e essa fase ela dura muito tempo, meses, né? Até que ela realmente aconteça por completo, a gente vai começar a observar um tecido ósseo com total integridade das suas estruturas, tá? Muito semelhante a um osso que nunca foi machucado, tá? Como a gente discutiu aqui das características desse tecido. Então, a gente tem essas 3 fases, né? E o que é importante vocês lembrarem é que uma fase ela sempre vai começar dentro da outra, tá? Então, a fase inflamatória ela dá início, a fase de reparo ela dá início dentro da fase inflamatória e a fase de remodelamento dá início dentro da fase de reparo, tá? Então, tem essa interposição entre a transição de uma fase e outra dessa condição aqui da consolidação do tecido ósseo, tá? Então, dividindo as fases e falando bem rapidamente aqui, só para vocês lembrarem mesmo, a primeira fase é aquela fase inflamatória, né? Que ela acontece ali principalmente o seu pico, né? Nas 24, 72 horas após a fratura, tá? Lembrando que o objetivo dessa fase é eliminar o tecido necrosado, então ela tem esse nome de fase inflamatória, né? Que é a região, a condição ali do hematoma, porque é a fase que está sangrando muito, né? Rompeu aquele tecido, você tem um aglomerado de células que vão para aquela região, certo? Neutrófilos, a gente tem aí no cantinho a lista das células, né? Linfócitos do tipo B e T, interleucinas e colágeno do tipo 1 e 2. Esse combinado, né? Essa galera aí, ela vai para a região do foco da fratura a fim de limpar o tecido necrosado, porque você vai começar a dar capacidade para esse tecido começar uma fase de reparo, uma fase de união aí do gap da fratura, tá? Então, essa é a primeira fase, ela dura de 0 a 5 dias. E quando a gente pensa nesse paciente, né, nesse momento, a gente vai encontrar um paciente que, na radiografia, a fratura ela é muito nítida, certo? Às vezes tem tanto edema que fica um pouco embaralhado ali a região do foco, mas é uma fratura bastante fácil de ser visualizado através do exame, tá? Depois, pessoal, a gente tem a fase reparativa. Aqui a gente tem uma fase reparativa descrita de 10 a 16 dias, mas ela tem a capacidade de durar muito mais do que isso, tá? É nessa fase que a maioria dos nossos pacientes vai começar a fazer descarga de peso, né? Dependendo ali da forma com que essa fratura ela é estabilizada, vai começar os critérios de reabilitação, tá? Então, é na fase reparativa que esse paciente normalmente chega pra gente na clínica, né? Não tô falando do paciente na fase aguda hospitalar, então, muitos pacientes podem chegar nessa fase aqui clínica pra gente, tá? No ambulatório. Então, é nesse momento que a gente tem que prestar muita atenção, porque é na fase reparativa que muitos dos critérios do trauma acontecem. Então, para que tipo de material eu posso fazer descarga de peso ou não, que tipo de material eu posso mobilizar esse paciente ou não, tá? A gente está falando dessa fase para a maioria desses pacientes e essa fase pode chegar para a gente a não só encontrar esse paciente na enfermaria, mas também já na fase ambulatorial. Por isso é tão importante entender cada tipo de material de síntese, cada complexidade do trauma e o que pode ser feito com cada um desses pacientes, tá? E é isso que eu quero
passar de informação para vocês nessas aulas do trauma, tá bom? Vocês criarem aí um raciocínio, mesmo que breve, do que pode ser feito e em que condição a gente considera o quê, tá? Então, ó, nessa fase aqui, a gente ainda tem um osso que é imaturo, tá? A gente está observando a formação do calo, como vocês conseguem visualizar aqui na imagem, e o calo, no início, a priori, ele tem uma característica muito mais cartilaginosa do que um osso cortical firme, maduro. Quando a gente observa essa característica nesse paciente, a gente entende que esse osso ele ainda não está totalmente regenerado, naturalmente, ele está passando por esse processo. Então, é uma fase que a gente tem que ter muito critério, né, e entender a capacidade desse paciente de receber carga ou não, tá? Então, essa fase é a fase mais criteriosa aí do trauma e, normalmente, a maioria das complicações desses pacientes, como, por exemplo, as pseudoartroses, aos desvios de fratura que acontecem mesmo depois do paciente operado, quebra do material de síntese, normalmente essas condições, né, adversas, essas complicações do trauma, elas normalmente vão acontecer nessa fase, na fase reparativa. Então, mais um alerta aí pra gente tomar muito cuidado com esse paciente nesse momento, tá? Então, qual que é a diferenciação, né, de uma fase de um processo inflamatório para um paciente que está dentro de uma fase reparativa? Nessa condição aqui, a gente tem uma alteração das células que estão em maior predomínio naquela região. Então, a gente não tem mais as células do processo inflamatório primariamente, né, trabalhando nesse foco de fratura. Aqui a gente já começa a observar condroblastos e fibroblastos tentando, né, formar ali o calo cartilaginoso a fim de esse paciente ir evoluindo e esse osso ir se tornando um tecido mais maduro, tá? Então, na fase reparativa, a gente tem principalmente células dos condroblastos e fibroblastos formando ali o início desse tecido ósseo, né, um tecido mais cartilaginoso, e normalmente a característica do tecido mais cartilaginoso, como a gente conversou lá atrás em osteoartrite, tem esse predomínio celular, condroblastos e fibroblastos, certo? E aí, por fim, né, depois de semanas, meses, tudo depende da complexidade do trauma, depende de como que esse paciente foi operado, a gente tem a última fase do processo de consolidação, que é a fase de remodelação ou remodelamento, tá? Nessa fase, o que a gente vai encontrar nesse paciente? A substituição de um tecido imaturo, né, com predomínio ali de característica mais cartilaginosa, para um tecido organizado, lamelar, maduro, tá? Que já está muito bem numa condição excelente para receber cargas de forma segura, tá? Nessa fase de remodelação, a gente vai começar a observar o exame de imagem desse paciente e vocês vão observar que não é mais possível encontrar o foco da fratura, tá? A linha, o gap, o distanciamento entre os ossos nessa fase de remodelação, ela é perdida. Vocês vão conseguir encontrar a linha perfeita da cortical do osso desse paciente. Às vezes a medula também já está bem organizada. Então, nessa fase aqui, a gente consegue visualizar que esse osso realmente já passou pela fase de reparo, perdendo ali a característica do foco, tá? Qual que é o predomínio de atividade celular nessa última fase? Aqui, pessoal, a gente tem as células do tecido ósseo, né? Trabalhando de forma dinâmica, já como se esse tecido estivesse ativo como antes, tá? Então, aqui a gente tem predomínio de células osteoclásticas, que fazem a reabsorção do tecido necrosado, e osteoblásticas, fazendo a produção do tecido novo. Essa atividade celular, osteoclasto, osteoblasto, formando ali a condição do osso maduro, aqui a gente já consegue entender que é uma atividade celular normal, dentro de um padrão de normalidade para o tecido ósseo, certo? Então, aqui a gente entende que toda a situação de reparo, toda a condição adversa por conta do trauma cessou, tá? Porque essas células, elas sempre vão trabalhar nesse tecido de forma contínua e ativa durante a vida. Então, nesse momento, na última fase do processo de consolidação, as atividades celulares, elas voltam ao padrão de normalidade com a atividade dos osteoclastos e dos osteoblastos, certo? E aí, a gente tem alguns princípios que foram descritos pela O, tá? Pela O Foundation, que é importante vocês também saberem sobre ele, não sei se todos vocês já viram isso, tá? A gente tem 4 princípios, que são os principais princípios descritos, né?
que oferecem para esse paciente o melhor prognóstico, a melhor condição pós-trauma ali, né, pós-tratamento, conduta, para que esse paciente tenha um prognóstico mais facilitado. Então, quais são os princípios da O, pensando num prognóstico excelente para o paciente do trauma? Primeiro, redução anatômica dos fragmentos. Então, a intenção de reduzir esse trauma, ele vai estar relacionado a você posicionar a parte médica, né? Posicionar esse osso, obedecendo absolutamente tudo, os comprimentos, as rotações, valgo, varo, todas as inclinações, tentando alinhar certinho os acidentes ósseos, tá? Então, essa redução, quanto mais próximo, né, da anatomia desse paciente, comparando um membro contralateral ou comparando a condição de padrão de normalidade desses ossos, melhor o prognóstico desse indivíduo, certo? Outra característica importante é a forma com que essa fratura ela vai ser fixada. O que a gente entende é que quanto mais rígida essa fixação, tá? Quanto mais estável essa fixação, melhor o processo de consolidação e o prognóstico desse paciente, tá? Menor a chance do paciente ter complicações. Outra característica importantíssima, e na minha opinião a mais importante, a preservação da vascularização, tá? Então, pessoal, o médico ele sempre vai avaliar ali se a condição arterial desse paciente está favorável. O que representa isso? Se você não tem um aporte sanguíneo adequado, né, nessa região que está precisando de suporte, de nutrientes, você não vai conseguir ter um processo de consolidação se isso não estiver preservado. Então, a condição arterial desse paciente, ela tem que estar o mais preservada possível, porque se você não leva condição, suprimento para esse trauma, né, para essa lesão do tecido ósseo conseguir se regenerar, ela não vai se regenerar, tá? O que vocês precisam fazer de menções aí, né, lembrar na cabeça de vocês coisas que a gente já discutiu em relação à condição arterial. Lembrem-se da característica da doença de Pertz, por exemplo, né? Se você não tem um suporte, um sangue arterial que chega na cabeça do fêmur, você vai ter uma necrose e você não vai ter a capacidade dessas células trabalharem de acordo ali, né, para sustentar essa parte cortical. No trauma, a mesma coisa. O paciente fraturou, se você não tem aporte sanguíneo naquela região, você tira, né, a capacidade daquele osso de ter uma boa resposta ao processo de consolidação, tá? E, por fim, e não menos importante, acho que o 3 e o 4 aqui são os grandes pilares do trauma, né? A mobilização precoce, que tá muito na mão da fisioterapia, certo? E é descrito como um princípio da O. Então, quanto mais a gente consegue mobilizar esse paciente de forma segura, com cautela, dentro do que pode ser feito, a gente está melhorando infinitas condições desse paciente dentro da enfermaria e no ambulatório também, tá? Alguém ligou o áudio aí? Quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver quem é, peraí. Acho que... Pessoal, tem algum de vocês aí que tá com o áudio ligado? É o de Dayana. Deixa eu desligar aqui, peraí. Aí. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Certo, people? Então, a mobilização precoce, né, de forma segura, é também extremamente importante para esses pacientes, tá? E a gente vai entender como que pode ser feito isso. Então, aqui, só para vocês entenderem ponto a ponto, né, a redução anatômica, como a gente conversou, é importante, né? A gente observar se esse osso ele foi bem corrigido, em todos os planos, em todas as rotações desse osso. Quanto mais próximo da anatomia, do padrão de normalidade anatômico desse paciente, melhor o prognóstico, tá? A fixação, a gente vai ter duas opções diferentes, certo? Uma fixação absoluta, em que a gente tem a consolidação por primeira intenção. Prestem bastante atenção nisso, né? São critérios, conceitos básicos que vocês podem ser questionados facilmente em relação a isso. Então, a gente tem fixações que oferecem para o paciente uma condição de fixação absoluta. O que é isso? Você não tem movimento no foco da fratura. A fratura está estabilizada de forma bastante rígida,
Para esses pacientes, a gente tem uma consolidação por primeira intenção, não vai formar calo. Lembram disso? Não forma calo. Cura por primeira intenção, consolidação por primeira intenção, não forma calo. No entanto, a gente também tem fixações que vão oferecer um certo movimento no foco da fratura, que são fixações do tipo relativa. Essas fixações, né, que não estabilizam de forma absoluta esse osso, elas oferecem para esse tecido uma cura por segunda intenção, ou seja, a gente vai encontrar ali uma formação de calo mole lá no foco da fratura para depois esse osso se tornar um osso maduro, tá? Então, fixações, a gente tem absolutas, primeira intenção, cura por primeira intenção, e relativas, tudo que é relativo vai ter um movimento no foco da fratura, tudo que vai ter um movimento vai ter formação de calo, tá? Como eu falei para vocês também, né, um aporte vascular, então se a gente não tem nutriente, a gente diminui a condição desse osso de se regenerar, e a mobilização precoce, que está relacionada à fisioterapia, que é a devolução, né, ou você trabalhar a funcionalidade desse paciente dentro da condição que ele se apresenta, e isso diminui ali a condição, o risco da síndrome do imobilismo, né? Tendo em vista vários fatores dentro disso, quanto mais tempo o paciente fica internado, maior a chance de mortalidade, maior os déficits que ele pode desenvolver nesse período, certo? Então, quanto mais ativo for a reabilitação desse paciente ainda dentro da enfermaria, vocês estão brigando, né, indo contra aí várias condições, vários efeitos deletérios dessa falta de função, dessa falta de mobilização desse indivíduo, né? E aí tem alguns exemplos, então a gente consegue diminuir as condições relacionadas à osteopenia, porque você está dando carga, e a carga é importante para fortalecer o tecido ósseo, hipercalcemia, as contraturas artrogênicas articulares e as contraturas musculares também, tá? Então, só para a gente diferenciar também, né? Pessoal, consolidação primária, a gente tem um exemplo aqui, né? Placa e parafuso no osso, vou dar um zoom aqui. O que é importante vocês lembrarem disso? Consolidação primária, ó, o osso ele tá muito bem reduzido, tá vendo que a fratura tá aqui no meio, mas ela tá muito bem aproximada e você tem placa e parafuso sustentando, estabilizando essa região. Aqui, se vocês observarem, não tem como formar calo mole, certo? A ponte óssea para a consolidação desse osso ela é feita de forma direta. Então, você não tem formação de calo. Por isso, estabilidade absoluta, cura por primeira intenção, tá? No entanto, a gente também tem esse tipo de situação aqui, né? O paciente ele tem uma estabilidade relativa, então vocês estão observando a fratura aqui no meio. No entanto, se ela não está bem rígida, né, bem fixada, ela vai oferecer um certo movimento ali que vai formar um calo, que é esse abaulamento que vocês estão vendo aqui ao redor, né? Característica mais cartilaginosa para depois se tornar um osso cortical maduro, certo? Então, para esse tipo de paciente em que você não tem placa e parafuso, você tem qualquer outra síntese, esse paciente tem uma estabilidade do tipo relativa com a formação de calo, tá? Então, a cura para esse paciente é uma cura por segunda intenção, consolidação do tipo secundária, certo? Eu acho que isso vocês devem se lembrar mais facilmente, né? E aí aqui algumas diferenças muito claras, né, desses tipos diferentes de consolidação. Para a consolidação primária, pessoal, consolidação por primeira intenção, a estabilidade desse foco ela é absoluta, foco da fratura muito bem aproximado, estabilizado, rígido, tá? Sem movimento. A redução anatômica dos fragmentos ela é perfeita, se encaixa como um quebra-cabeça, tá? Existe compressão entre os fragmentos. Quando a gente pensa em compressão, a gente está falando de um tipo de material específico, que é placa e parafuso. Não oferece movimento para esse paciente, e aí você tem que ter um maior tempo de proteção. Para os pacientes com consolidação do tipo primária, a gente segura mais a carga. Vocês vão entender isso que a gente vai discutir material por material, mas para o paciente de fratura, né, por consolidação do tipo primária, esse paciente a gente vai segurar mais, proteger mais e esperar mais para oferecer descarga de peso para ele, diferente da secundária. Na secundária, a gente tem uma consolidação por segunda intenção,
a estabilidade ela é relativa, então oferece um certo movimento no foco da fratura. Quando a gente pensa em movimento, em calo, a gente está falando de uma síntese do tipo elástica. Não existe para esse paciente compressão entre os fragmentos eles se deslizam entre si, tá? E a redução anatômica, ela é relativa. Apesar do osso estar bem alinhado, por exemplo, com uma haste ou fixação externa, ele está alinhado, mas ele não está aproximado, ele não está rígido, ele não está colado ali, ele não está totalmente em contato, tá? Você tem um certo movimento e quando a gente tem movimento nessa região, a gente tem a produção de síntese elástica, que é a formação do calo, tá? Pessoal, só uma coisa aqui que é muito importante de vocês entenderem também, essas duas referências que estão aí embaixo eu mandei para vocês, né, o Rockwood, não tem, entre consolidação primária e secundária, não tem a melhor, tá? Porque talvez eu explicando tudo isso para vocês, é que na primária o osso fica certinho, tá muito mais rígido, a redução anatômica ela é perfeita, né? Se encaixa como um quebra-cabeça, na secundária não, vai formar calo e tal. Apesar de ter essas diferenças muito claras, né? Não existe a melhor, tá? Existe a melhor para cada tipo de situação. Não é uma desvantagem o paciente formar calo mole, não é. Não é uma desvantagem ele usar uma síntese que vai ter um movimento do foco da fratura, não é, de forma alguma, tá? Então tudo vai depender e vocês vão entendendo mais sobre isso. É importante só vocês saberem de forma muito precisa diferenciar isso, tá? Mas pensem que concluam, né, com essa fala minha aqui, que não existe o melhor tipo de cura, primeira ou segunda intenção, não. É relativo isso e as duas oferecem boas condições para o paciente, desde que o fisioterapeuta saiba lidar, né, e não perca a cirurgia do paciente ou movimente o foco, tá? Então, tudo depende, tudo tá na nossa mão, assim, os critérios de reabilitação desses indivíduos, tá? Então, uma coisa interessante também para vocês... Ô, Sami, só me tira uma dúvida. Então, basicamente, o de primeira intenção vai ser sempre aqueles pacientes que receberem placa e parafuso? Sim, placa e parafuso. Primeira intenção, pessoal, é sempre placa e parafuso ou só parafuso. Vocês vão ver que eu vou explicar certinho, assim, cada material. Mas primeira intenção é esse osso que ele tá bem aproximado mesmo. E o único material que vai oferecer isso para esse paciente, a única síntese que vai oferecer isso para esse paciente é placa e parafuso ou só parafuso. Todas as outras vai ter um movimentozinho, tá? Obrigada. Imagina. E aí, pessoal, esse mesmo artigo da Nature que eu tô falando pra vocês toda hora, né? Eu adoro ele porque eu sempre dei aula de trauma e eu sempre fiquei trazendo livros, assim, de 1980, sabe? Porque trauma é um conceito, né? E diferente de, por exemplo, dor lombar, que hoje a gente tem subgrupo de dor lombar, e fala de aspecto biopsicossocial, que isso é relativamente novo, né? E fica discutindo vários critérios de avaliação e tratamento, mecanismo de dor. Muitas coisas, né, mudaram com o tempo. O trauma ele não muda, porque ele é um conceito muito, muito estabelecido. O paciente fratura tem que reduzir e esperar consolidar. E isso é muito claro, né? No entanto, eu gosto muito desse artigo exatamente por isso, porque ele tira essa cara de é só isso, sabe? E ele traz ali alguns recursos biofísicos que podem auxiliar no processo de consolidação desses pacientes, tá? Isso é muito específico, então eu vou falar muito mais do ultrassom, mas eu vou mostrar para vocês. Existe um aparelho que é esse aqui, ó. Acho que vocês nunca viram ele. É o magneto, tá? Ele é um recurso, você coloca o paciente, né, o membro fraturado, ou entre essas duas placas, aqui embaixo, redondinhas, ou dentro dessa cúpula, e ele oferece ali um campo eletromagnético que vai estimular a atividade celular e isso oferece uma melhor condição de consolidação, tá? No entanto, a gente tem essa revisão sistemática da Cochrane. Se vocês olharem lá embaixo, o Florest Pot, né, o diamante ele está encostando no centro, ou seja, ele não é a favor da intervenção. O que significa isso, né? Esse tipo de estudo e esse tipo de resultado? A gente não consegue afirmar, né, nitidamente, ele não está a favor da intervenção. Então, entre os ensaios clínicos que avaliaram o uso do eletromagneto,
a gente tem aí uma conduta duvidosa, né, se isso realmente oferece uma melhora para o paciente ou não. Eu sempre coloco isso na minha aula porque vocês que, se Deus quiser, né, farão Santa Casa, lá a gente usa, tá? Vocês vão conhecer esse aparelho lá. E eu usava bastante. O professor Diego gosta muito. Então eu sempre coloco por isso, tá? Então esquece isso, vocês escutarão muito mais lá dentro, não é o momento da gente falar a fundo sobre isso, tá? Mas só para vocês conhecerem, esse é o eletromagneto e ele está no artigo da Nature, tá? E aí, um recurso eletrofísico que vocês conhecem bastante, não sei na universidade de vocês como que foi descrito para vocês a utilização do ultrassom, para que ele serve, a evidência sobre isso, né? A gente já identificou que para muita coisa a evidência do ultrassom ela é extremamente pobre, né? Eu tinha um professor na minha época da graduação, ele dava aula de eletro e ele já chegava na sala falando que eletro não servia para nada, né? Que a maioria das coisas não servia para nada, não tinha evidência para nada. No entanto, observem essa revisão sistemática. Aqui a gente está falando da utilização do ultrassom para tratamento de fraturas, tá? Dentro ali do início, né, da fase mais inflamatória. Observem que o Florest Plot dessa revisão sistemática, né, o diamante, ele está bastante, né, inclinado ali a favor da intervenção. Então, a gente tem vários artigos, ensaios clínicos randomizados, aqui a gente tem uns 8 ou 10 dentro dessa revisão sistemática, que avaliou, né, a atividade celular advinda aí da utilização do ultrassom para o tecido ósseo, para observar a consolidação de fratura, e a gente tem uma evidência importante que defende o uso, né, que recomenda a utilização para esse critério, tá? Então, para vocês aí que pensavam, né, o ultrassom não serve para nada, não é bem assim, tá? Ele tem aí uma resposta importante e significativa para as condições de fratura, tá? Existem até protocolos na literatura sobre isso, tá? Acho que também é muito fundo a gente discutir isso para vocês agora. Aqui, ó, é um estudo, só para vocês visualizarem, né? Então, aqui é um estudo feito em ratos, lá na Universidade de São Judas. É um estudo de alguns professores da instituição e eles fizeram isso. Fraturaram um ratinho, então aqui vocês estão vendo a fratura na imagem 2A, e aí eles criaram um protocolo, né, de utilização do ultrassom para estimular o tecido ósseo ali na formação, né, na consolidação mais acelerada, e vocês conseguem observar que em um tempo muito mais reduzido do que o observado numa fratura que é somente imobilizada, a gente observou de fato aqui uma aceleração do processo de consolidação. Observem que o gap da fratura, né, em pouquíssimas semanas, ele logo começa a se desfazer e a gente começa a observar um tecido mais maduro ali na região do foco, tá? Então, ultrassom tem sua evidência aí para o trauma, tá? E aí, pessoal, quando a gente pensa em carga, é importante a gente lembrar alguns quesitos físicos, né? Alguns recursos físicos importantes. Então, quando a gente pensa na gravidade, a gente está pensando aí no peso corporal do indivíduo que ponta, né, para a região do chão. Então, pensem sempre nisso. Quando vocês colocam um paciente para deambular, um paciente que tem restrição de carga, o peso corporal dele apontando para o chão, né, pensando que o conceito de gravidade é que quando vocês estão andando ou correndo, é que vocês estão em queda o tempo inteiro. Vocês se projetam e toda hora vocês caem no chão, mesmo que em pé, certo? E isso tem um peso, né, sendo gerado, transmitido no seu corpo em direção ao solo. E essa carga para esse tipo de paciente precisa ser prontamente considerada, tá? Então, a ação da gravidade para o paciente do trauma, ela tem que ser lembrada por vocês. O paciente está em pé, o peso corporal do indivíduo aponta para o chão e essa carga ela é dissipada no tecido ósseo, certo? Outra carga importante do tecido que também vai oferecer boas condições de consolidação, a lei de Wolff. A lei de Wolff, pessoal, não sei se vocês tiveram ou se vocês se lembram, mas assim, de modo muito resumido e para ficar mais claro para vocês, essa lei ela nada mais é do que Wolff descreveu que tudo que é imposto ao tecido ósseo, o tecido ósseo ele responde de alguma forma, tá? Exemplos disso, eu mostrei para vocês lá na outra aula, eu mostrei para vocês um exemplo de modelo finito do fêmur proximal, né? E aí eu mostrei para vocês um fêmur que tinha
desinserido, né? Todos os tecidos que se inserem no fêmur, então todos os tecidos, os músculos rotadores laterais, abdutores, os músculos flexores que se inserem no trocânter maior, no menor, quando você não tem nenhum tecido inserido nesse osso, ele é muito mais fraco do que quando você pega um osso, um tecido ósseo, que tem todas as inserções musculares trabalhando de forma adequada, com os músculos fortes e bem posicionados. O que significa isso? Quando você tem um músculo inserido num osso, você tem uma força de tração sendo exercida sobre ele. Toda vez que você usa esse músculo, ele transmite uma carga para o tecido ósseo também, tá? Querem um exemplo muito fácil disso? Tuberosidade anterior da tíbia. Você não tem um acidente ósseo grande, uma aponeurose? O que é essa aponeurose? É a inserção do quadríceps. O quadríceps é um músculo extremamente potente que está inserido na tuberosidade anterior da tíbia, certo? E se você passar a mão aí na inserção do seu quadríceps, você vai sentir uma proeminência óssea importante. O que é essa proeminência óssea? Resposta à carga imposta a esse osso, tá? Então você tem a inserção do quadríceps na tíbia. O músculo mais potente que a gente tem no corpo é o quadríceps, vocês utilizam ele o tempo inteiro para sentar e levantar da cadeira, para deambular, para correr. Essa carga exercida sobre a inserção desse osso vai produzir uma aponeurose, uma formação de osso novo, que é a resposta, é a forma com que esse osso respondeu à carga que foi imposta a ele, tá? Então a lei de Wolff ela é importante para isso. E tudo que a gente está falando aqui, pessoal, gravidade, é a importância de vocês entenderem o momento certo de colocar carga nesse osso. Lei de Wolff, é a importância de vocês entenderem a boa condição para o tecido ósseo que um exercício correto de fortalecimento em cadeia cinética fechada vai oferecer para a reabilitação desse tecido, certo? Efeito piezoelétrico, quem lembra? Efeito piezoelétrico também. A gente está falando aí de uma condição gerada nesse osso, então quando a gente dá carga para esse osso, a gente tem uma carga ou negativa, certo? Que é a carga de compressão. Então, quando esse osso ele dobra, ele é mais achatado, digamos assim, durante os movimentos, você oferece uma carga negativa para esse osso. Essa carga negativa gera um campo ali, uma pressão, né, um peso elétrico, que vai acelerar também a produção de atividade celular. A carga de compressão ajuda a atividade osteoblástica, que é a formação de matriz, formação de osso novo. E a força de tração gera uma carga positiva que ajuda o osteoclasto, que acelera ali a atividade osteoclástica, que é a célula que vai lá e come o tecido necrosado. Então, observem de novo, né? Mais uma vez, eu estou mostrando para vocês, de acordo com a física, a importância de você gerar carga nesse paciente e como essas cargas impostas vão responder para uma condição de consolidação, né? Uma condição de fortalecimento desse tecido de forma bastante significativa. E isso é muito importante para a regeneração desse tecido. Carga imposta, força dos músculos, boa condição dos tecidos moles que estão envolvidos naquele segmento, tá? Tudo isso oferece uma boa consolidação, uma boa condição de consolidação para esses pacientes, tá? E por fim, eu criei esse modelinho aqui para vocês entenderem exatamente o que a gente estava conversando. Quando você tem muito movimento, que é esse primeiro exemplo, tá? Quando você tem muito movimento no foco da fratura, tá vendo essa bolinha aí? Ela tá grande. Muito movimento, muito calo. Quanto mais movimento você tem nos fragmentos, maior o calo mole que você vai produzir ali, maior a síntese elástica. Quanto menos movimento, exemplo de baixo, tá? Quanto menor o movimento, menor o calo. Se você não tem movimento, você não tem calo, certo? Então, placa e parafuso, como a Nara perguntou, rígido, bem rígido, bem aproximado, bem reduzido, você não tem movimento, não vai ter calo. Se você tem um fragmento que está solto, ou relativamente solto, alguns materiais de síntese deixam os fragmentos mais soltos, digamos assim, você vai produzir calo. Se está muito solto, vai produzir muito calo, tá? Era isso. People, eu tentei falar rápido para a gente começar a falar de síntese, tá? Então vamos rapidinho aqui para ver até onde a gente consegue hoje. Então, entendendo tudo isso, o que a gente discutiu até aqui, né? A gente falou sobre o tecido ósseo para vocês lembrarem
da condição celular desses tecidos. Aí depois eu falei para vocês como que um osso quebra, certo? Carga imposta, todo tecido tem uma capacidade de suportar a carga. No início, uma capacidade elástica. Então, eu tiro a carga, o osso volta para o comprimento normal. Se eu coloco muita carga e eu excedo o que esse corpo, que esse tecido consegue aguentar, ele sai da fase elástica e vai para uma fase plástica. Chegou na fase plástica, você pode tirar a carga, não adianta mais. Esse tecido ele já passou por uma situação de deformação que não consegue voltar à sua condição original. E aí a gente vê a falha do tecido, que pode ser fratura, lesão muscular, lesão na junção miotendínea e por aí vai, certo? Então a gente discutiu isso. E aí hoje eu discuti com vocês o processo de consolidação para vocês se lembrarem e a importância de alguns recursos físicos para o processo de consolidação. E aí a gente vai vir para a aula de fixação para discutir cada tipo de material. Eu vou pedir muita atenção de vocês, porque muitos deles vocês podem ser principalmente questionados. ATQ, por exemplo, certeza absoluta que pelo menos uma questão vai cair. Então, é o momento de vocês focarem aqui, anotarem certinho, porque a gente vai discutir coisas importantes agora, tá? Pessoal, para começar, resumidamente, a gente tem dois tipos de materiais de síntese, tá? Um tipo de material, ou um grupo de material, são materiais que a gente consegue fazer compartilhamento de estresse. Compartilhamento de estresse é o quê? É você dividir a carga. Então, você vai dar carga para esse paciente desses materiais porque é seguro, porque esse material compartilha o estresse. Uma parte do estresse, da carga, do peso gerado sob esse material passa pelo material e uma outra parte passa pelo tecido ósseo. Isso é seguro. No entanto, a gente tem materiais que oferecem uma condição de não compartilhamento de estresse. O que não compartilha estresse? Alguns materiais, placa, parafuso e fio. Esses materiais a gente tem que proteger, porque se você der carga para esse paciente, essa carga ela vai passar somente pelo material, não vai ser dissipada, não vai ser dividida, o osso não vai absorver bem essa carga, e aí você pode encontrar, né, se esse paciente for fazendo essa descarga de peso de forma incorreta, você pode encontrar a falha do material. Esse material ele quebra, e se esse material quebra, ele quebra o osso de novo. E aí acabou, perdeu a cirurgia, tá? Eu sempre brinco que vocês estão se formando em fisioterapia. Para um fisioterapeuta matar um paciente é muito difícil. É muito difícil. Graças a Deus, né? Mas para um fisioterapeuta perder uma cirurgia é muito fácil. E vocês serão especialistas. Para um especialista perder uma cirurgia, um especialista ruim, né? É muito fácil. Porque você pega muito paciente com a mesma condição, se você erra a mão ali de dar carga e tudo mais, você perde a cirurgia. E isso não é incomum, viu, pessoal? Isso não é incomum. Vou mostrar pra vocês um paciente da Santa Casa que perdeu uma cirurgia no trauma de fratura de fêmur, e isso acontece e é bastante comum, infelizmente, tá? Então, isso requer muita atenção, né, de todo mundo que atende paciente, médico, fisioterapeuta. E é importante também a gente sempre tomar muito cuidado com as cargas impostas a esse paciente, porque isso determina todo o prognóstico do paciente do trauma de membro inferior, tá? Então, quais são esses materiais? Quando a gente pensa em material que divide a carga, a gente está falando de haste intramedular, talas gessadas, fixadores externos, parafusos e fios. Materiais que não compartilham a carga, placa e aí parafusos e fios. Olha que saco, né? Parafusos e fios está dos dois lados. Por quê? Porque depende, tá? Depende. Inclusive tem placa que a gente pode dar carga. Então, depende. Vocês vão observar que alguns materiais, depende da situação, a gente pode ou não pode, eu vou tentar explicar isso para vocês, tá? Mas, se vocês levarem em consideração do formato que tá aqui, que não é mais generalista, né, não é tão específico, isso já vai ajudar muito o entendimento de vocês em relação a isso, tá? O formato que tá aqui ajuda muito. O que eu quero dizer? No geral, vocês não serão questionados mais profundamente do que vocês estão vendo nesse slide. Não. Se vocês falarem pro cara lá, a placa não faz compartilhamento de estresse,
ele vai concordar com você. Se vocês falarem que todos esses outros aí fazem, ele também vai concordar com você, tá? Nessa situação de, né, prestando ali uma prova e não já de especialista. Dentro do Hoppenfield, que é um livro muito clássico do trauma, tem essa tabelinha aqui, tá? E toda essa minha aula eu fiz de acordo com essa tabela, tá? Então a minha referência para vocês entenderem como que eu descrevi aqui os materiais e qual a característica de cada um, tá dentro desse quadro aqui do Hoppenfield. Eu não mandei o livro do Hoppenfield para vocês porque ele é muito antigo. No entanto, eu posso fazer isso se vocês quiserem, tá? Então, pessoal, vamos lá. Acho que alguém... acho que vai dar o tempo, né? 10 minutos. Tudo bem. Já dá pra gente falar pelo menos uns 2 materiais, tá? Espero que vocês estejam firmes aí me ouvindo. Ó, quando a gente pensa no aparelho engessado, primeiro, vocês conseguem perceber que no passado... Não sei vocês, né? Que eu sou um pouquinho só mais velha, mas... Quando eu era adolescente, por exemplo, muitos amigos meus apareciam de gesso. Hoje em dia, quase ninguém aparece de gesso. Acho que vocês... Não sei se vocês notam isso, né? Mas o aparelho engessado, ele é muito pouco utilizado hoje, tá? Mas, no entanto, vocês... é importante vocês continuarem entendendo os critérios, porque vocês podem ser questionados em relação a isso. Então, o aparelho engessado, pessoal, ele pode ser longo ou curto, né? Tudo depende do quanto o médico está querendo travar, né? Imobilizar desse paciente. Ele faz o compartilhamento de estresse porque ele imobiliza, você vai ter movimento no foco, certo? Quando eu falo movimento no foco, pessoal, vocês podem pensar assim, pô, fraturou a tíbia, aí o paciente foi lá e colocou a tala engessada, até a coxa. Como assim ela me fala que tem movimento no foco da fratura? Se a perna do paciente está em extensão estabilizada. Pessoal, existe movimento. Se o paciente consegue fazer uma contração isométrica mínima, se ele coloca o pé no chão, milimetricamente lá dentro está acontecendo um movimento. O osso ele não está fixado, ele não está rígido, ele não está aproximado. Então, por mais que vocês pensem, o membro desse paciente está imobilizado, não tem movimento articular. Mas lá dentro do osso tem movimento sim. Se ele dissipa a carga, se ele faz movimento com outra região do segmento, mexe quadril, enfim, se tem alguma articulação livre, ele faz um movimento mesmo que muito sutil, podem ter certeza que a carga transmitida e a condição desse movimento mobiliza o foco dessa fratura. Tá? Então, pensem nisso. Se você não tem uma fixação no osso, esse osso ele está sujeito a movimentação, sim, tá? Então, para a tala engessada, ele faz compartilhamento de estresse, a gente tem uma consolidação do tipo secundária, por quê? Porque tem movimento no foco da fratura, porque não está rígido, então vai formar calo. Quando a gente observa o tipo de consolidação, a gente está descrito lá no Hoppenfield, consolidação do tipo rápida, porque a gente consegue dar carga para esse paciente, ele vai conseguir deambular precocemente. E a carga ela é importante e facilita o processo de consolidação. Por isso, consolidação rápida e a descarga de peso precoce, tá? Quando a gente pensa em gesso, a gente está pensando em paciente que precisa de um tratamento mais conservador. Ou seja, por mais que esse trauma seja muito complexo, muito grave, a gente pode estar falando de um paciente que não tem condição de passar por um procedimento cirúrgico. Que tipo de condição? Hemodinâmica. Talvez operar esse paciente seja grave, complexo, arriscado. Então, esse paciente vai passar por um tratamento do tipo conservador, mesmo que exista a necessidade da cirurgia, a parte médica não arrisca, tá? Quais as complicações, né? Possíveis complicações do gesso? A gente pode ter compressões importantes, o gesso ele pode encostar na pele e formar feridas, né? São as escaras. Pode comprimir, formar edema, então o paciente pode ter uma condição ali de parestesia. Dependendo da forma com que ele está imobilizado e se trava mais de uma articulação, a gente pode encontrar rigidez articular, na articulação envolvida, na articulação adjacente e atrofia muscular importante, por conta do imobilismo mesmo, tá? Sem movimento articular, você acaba perdendo ali função dos músculos envolvidos, tá? E aí, não sei se vocês lembram dos nomes das talas, mas ó, para membro superior, a gente tem para fratura de meta, né, e fratura de escafoide, por exemplo, que você tem que travar os ossos do carpo, polegar, meta.
a gente tem as luvas gessadas, né, que tem o nome de antebráquio palmar ou antebráquio manual. Pessoal, antebráquio de antebraço, tá? Se quer travar o punho, a tala gessada, ela não precisa estar no cotovelo. O cotovelo vai travar prone supino, mas prone supino não prejudica a articulação do punho. Então, para imobilizar punho, meta, escafoide, ossos do carpo, a gente sempre tem que lembrar aí que o nome dessa tala é antebraquiopalmar ou antebraquiomanual, tá? O que é comum da gente observar hoje em dia? A paciente não põe tala gessada, põe órtese rígida, né? Então a gente tem também esses modelinhos aí de órtese. Essas maiores para fraturas mais importantes da articulação. Essa curtinha que vocês estão vendo normalmente é utilizada para fratura de escafoide, tá? E aí a gente tem as outras regiões de imobilização, né? Então, se você quer travar o cotovelo desse paciente, axilo, olha o nome da tala aí, tá? Axilo palmar ou axilo manual. Vem da região axilar, trava a articulação do cotovelo, para na mão, tá? Essa de baixo da axilo palmar chama tóraco-braquial, normalmente é para paciente que tinha fratura proximal do úmero, fratura de clavícula. Olha como o paciente era imobilizado, trava tudo. Engessa o paciente só com a mão livre assim, mas engessa no tronco. Por quê? O ombro inteiro tem que ficar rígido, o braço inteiro tem que ficar estabilizado. Óbvio que é muito raro vocês encontrarem isso hoje, tá? No entanto, Santa Casa é um hospital público, vocês podem encontrar sim, tá? Que lá vocês vão ver de tudo. Mas é muito raro, tá? E essa do ladinho aí que vocês estão vendo é uma órtese, certo? Uma órtese rígida que a gente chama de órtese de Sarmiento ou pinça de confeiteiro. Por que eu coloco esses nomes? Pessoal, essas questões pegadinhas, sabe? Tem um monte de alternativa, e aí lança lá uma coisa que vocês nunca ouviram falar. Normalmente é coisas assim, né? Que vocês não conseguem, não lembra ou não teve com esse nome. Por isso eu tô colocando o nome aqui para vocês irem conciliando aí na cabeça de vocês, tá? Então essa órtese rígida é para fratura diafisária de úmero, e ela é chamada de pinça de confeiteiro, não estabiliza. São duas condições assim, duas estruturas, né? Côncavas, tá? Que você acopla no braço do paciente e fixa aí com velcro. Pinça de confeiteiro ou órtese de Sarmiento, utilizada para fratura diafisária de úmero, tá? Tratamento conservador. Aqui eu coloquei essa imagem só para vocês se familiarizarem. Vocês estão observando? Essa radiografia ela tá meio esquisita, digamos assim, né? Se vocês olharem, tem uma borda branca muito acentuada ao redor ali do membro do paciente. Pessoal, quando vocês identificarem uma radiografia assim, a gente está observando uma radiografia que o paciente tirou com a tala gessada, tá? Então, tudo que vocês estão vendo em branco aí, esse hipersinal estranho, é o material de estabilização, tá? E aí a gente tem também as órteses de membros inferiores. Então, essa primeira que vocês estão observando, essas maiores, né? Pega toda a coxa, trava o joelho, trava o tornozelo. A gente chama de inguinopodálico, porque sai da região inguinal e vai até o pé. Inguinopodálico, tá? Tentem se lembrar disso se vocês se depararem com uma palavra como essa. Inguinopodálico, pô, inguinal, pé. Aí vocês vão lembrar de mim aqui agora. A gente também tem cruro-maleolar, que é essa de baixo aqui. Cruro-maleolar, cruro é tudo que sai da coxa, tá? Na região mais intermediária, ou um pouquinho mais para baixo da região inguinal. Quando vocês lerem maleolar, essa órtese ela vai estar acima dos maléolos, tá? Quando vocês lerem podálico, essa órtese, essa tala, ela travou a articulação do tornozelo, tá? Ela tá lá na região plantar do pé. A gente tem as suropodálicas, tá? Que é essa que vocês estão observando aqui, ó. Região só dos ossos da perna, até fixando ali a região do pé, tá? Joelho livre. Essa daqui tá com uma imagem meio estranha, normalmente não precisa cobrir a patela, tá? Qual que é a substituição desse tipo de tala hoje em dia? O paciente que usa RoboFoot, né? Não precisa colocar gesso no paciente. Dependendo da condição de trauma ali, a forma que quer estabilizar, o RoboFoot está de bom tamanho, é mais confortável, mais fácil de limpar, de tirar, o paciente não precisa ficar com a tala gessada, tá? E aí aqui a diferença, né, entre curumaleolar, que é o que a gente estava discutindo, e esse bebezinho aqui fazendo
reparo, né, do pé torto congênito, que é feito até hoje com tala gessada, a gente está observando cruro, né, um tipo de tala gessada chamada cruro na coxa, podálico, trava a articulação do tornozelo, tá? E aí a gente tem os estabilizadores de coluna. Tami, Oi, vai cair a chamada. vai? Em 1 minuto, tipo isso? É. Pessoal, vou entrar rapidinho para dar tchau para vocês, tá? Vou ligar outro aqui rapidinho. Peraí.